Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Leônidas e eu sou professor de redação e produção de texto do Terça Livre Escola. E para você que me conhece, já dos cursos de leitura, interpretação de texto e língua portuguesa do Terça Livre Escola, seja bem-vindo. E você que não me conhece também, seja bem-vindo ao nosso curso. Quero começar com vocês dizendo o seguinte, que a finalidade desse curso é muito mais do que ensinar a escrever em fórmulas prontas, né, para concursos, vestibulares e processos seletivos. É você aprender a escrever de forma correta e justa. Né? Para muito mais além dessas três grandes finalidades que eu disse aí, que muita gente pensa que escrever é somente isso. Não. Além disso, de escrever em concursos, processos seletivos e vestibulares, nós aprenderemos a escrever uma boa produção de texto, né, uma boa redação para processos seletivos e entrevista, ajudar a organizar o pensamento para você entender um texto e uma entrevista, né? Também você, que é pai, mãe, responsável por crianças, a ensinar em casa como uma boa leitura, uma boa produção de texto pode ser primordial no processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos, sobrinhos, netos, né? E a você, professor também, que procura bons materiais, pesquisa bons materiais para enriquecer a sua aula de redação, a sua aula de produção de texto, não importando o nível, tá bom? Aqui eu quero tratar também, não importando o nível de escolaridade que você trabalha, se é ensino infantil, fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, até nível superior, aqui também é o seu lugar. A proposta é trabalhar com todos os segmentos, entendendo que todos os segmentos e níveis de aprendizagem da criança, do adolescente, do adulto, são importantes, na verdade, são importantes e estão interligados, tá ok? E nessas quatro primeiras aulas nós vamos trabalhar, né, com a questão de como que você pode enxergar tudo isso e de que forma você pode enxergar tudo isso. Então vamos lá. Nossa primeira aula tem o título seguinte, pessoal: Escrever bem. Entenda o porquê estabilidade é importante. Caros alunas, quando nós nascemos, a primeira grande habilidade que desenvolvemos é a escuta e a visão. Nós trabalhamos aqui, no caso, para entendermos uma boa situação que nos cerca, de comunicação, de fala, em todos os sentidos que envolvem a nossa vida. A primeira habilidade que desenvolvemos é a escuta, depois a visão, depois a fala, e nesse conjunto de escutar, ver e falar, nós começamos a entender e compreender, aí é um processo, de modo que você adquire, né, lá, o conhecimento para ter o domínio, né? Nós começamos a entender um processo muito importante, que é a escrita. Né? E a escrita, gente, é uma das últimas habilidades que vamos desenvolver ao longo da nossa vida. E quando eu falo que a escrita é um processo, não é de um dia para o outro, não é de uma forma que é mágica, uma fórmula mágica, que você vai conseguir entender. Não, é um processo longo, demorado, para você adquirir o conhecimento e o domínio. Eu, desde quando me conheço por gente, meus caros alunos, minhas caras alunas, eu estudo produção de texto. Embora não escrevo mais com tanta intensidade e frequência que eu gostaria, até por conta dos afazeres diários, mas eu leio muito, eu tenho lido muito, não tanto quanto eu lia, confesso, mas tenho escrito, né, algumas coisas que eu preciso publicar, né, mais futuramente. Mas para você desenvolver, né, a arte do bem escrever, a arte
de saber se expressar com as palavras não é uma tarefa muito fácil, né? Por quê? Você tem tudo aqui na tua cabeça. Você tem as suas ideias, você tem os seus conceitos, mas quando você quer colocar no papel, meu amigo, minha amiga, meu caro aluno, minha cara aluna, parece que tudo dá branco, né? Parece que você está ante uma tela branca do Word ou uma folha em branco do caderno. Difícil. Por quê? Nós não estamos acostumados, veja bem, nós não estamos acostumados a organizar o nosso pensamento e o nosso raciocínio de forma linear. Como assim? Início, meio e fim. E quando nós começamos a escrever, nós precisamos organizar o nosso pensamento nesse raciocínio linear, início, meio e fim. Com certeza, né, você, meu caro aluno, minha cara aluna aqui, que assiste essa primeira aula, você está se lembrando daquela professora lá do ensino infantil, do ensino fundamental 1, que ela pedia para você contar o que você fez no dia anterior. Preste muita atenção nesse detalhe. O que você fez no dia anterior? A tia do ensino infantil, a tia do primário perguntava, né? O antigo Fundamental 1, né? O antigo primário perguntava. E você começava a falar, tia, ontem eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assado. Nanana. Então, por que ela está fazendo isso? Para você saber, né, contar, narrar o que aconteceu com você, né? Primeiro, na questão do tempo passado, né, no pretérito, perfeito ou imperfeito. Olha que interessante. A tia já estava ensinando para você modo e tempo verbal. Né? Modo pretérito, né, perfeito e imperfeito do modo indicativo. Ela estava ensinando a você a hierarquia do raciocínio, né? As famosas causas e consequências. E tantas outras coisas, mas isso de uma forma lúdica. E conforme você cresce, você aumenta a sua habilidade, né, de interpretação e compreensão da realidade que você está. E com isso você, pelo menos, né, deveria aumentar a sua habilidade na escrita. E aí você começa a tomar, né, conhecimento e ter contato com estruturas mais complexas de texto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de que você conta alguma coisa, você oraliza alguma coisa, você precisa colocar no papel. Tem que colocar no papel, que é o problema. É o X desta função binomial do limite na derivada que começa a te pegar. Nossa, professor, mas escrever é muito difícil, né? Você vai falar para mim, não, escrever não é difícil. Mas a arte da escrita exige a tua dedicação. E exigindo a tua dedicação, o que pode acontecer no máximo, meus caros? É você precisar de algumas orientações. Porque vocês acham que os grandes escritores, os grandes oradores da história, já nasceram sabendo escrever? Já nasceram sabendo falar bem? Não, eles estudaram muito. Posso citar aqui, né, alguns: Ariano Suassuna, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Machado de Assis, o próprio Paulo Francis, Dr. Plínio Correia e tantos outros, né? Então, para que essas pessoas, por exemplo, você pega um texto do Dr. Plínio Correia e consegue ver toda a estrutura lógica intrincada no sentido não de um texto ruim para ler, prolixo, mas um texto gostoso para ler, fluido, um texto de um bom repórter, né? Por exemplo, o meu amigo jornalista Ricardo Roveran, do portal Terça Livre, você vê o texto, ele discorre, você consegue entender bem, não é? O raciocínio está muito bem desenvolvido. Por quê? É isso que é a arte do bem escrever, né? E é por isso que essa habilidade é muito importante.
Então vamos lá. Nesta nossa aula, após 10 minutos aí de introdução, nós veremos o seguinte: por que escrever é tão importante? E existem dicas para escrever bem? Claro que existe. Então vamos lá. Por que escrever é tão importante? Você sabia que escrever é uma habilidade essencial para tudo, inclusive o mercado de trabalho? Diante da complexidade da língua, as empresas ficam de olho, olha que interessante, as empresas ficam de olho na capacidade de escrita dos candidatos. Por que você acha que hoje tem redação em entrevista de emprego? Ou numa entrevista oral, é analisada a sua capacidade de argumentação e raciocínio, né? E nós vivemos uma época, meus caros, por que eu estou falando isso? Por conta disso aqui, olha só. Vivendo uma época, até eu vou pegar aqui para vocês, nisso aqui, ó. Né? A geração do smartphone, do tablet, do iPhone, né? Nós vivemos uma época em que, por exemplo, no Twitter, você tem que escrever em 144 caracteres. Ou você vê lá o textão no Facebook, uma foto, nada a ver lá, com um textão também enorme no Instagram. E essa habilidade de saber colocar todos os componentes da comunicação escrita é muito valorizada hoje, porque em tempos de comunicação instantânea, você saber analisar o que está escrevendo é primordial, tá, meus caros? E é preciso dominar a escrita. Por exemplo, como que você escreverá um e-mail institucional numa empresa que você trabalha? E por que que escrever é importante? Aí eu quero dizer para vocês, por que que escrever é importante? Que a comunicação, gente, é a base para o convívio em sociedade. Sem ela, estaríamos à mercê do caos, ou seja, não estaríamos à mercê de uma bagunça generalizada, porque a comunicação é uma das principais, se não for a principal diferença que nos diferencia dos demais animais na Terra. Olha, presta muita atenção nesta informação. A capacidade de nos comunicarmos usando as três habilidades, que é olhar, né, a visão, a audição, a fala, consequentemente, o conjunto de tudo isso daí, em resumo, é escrita, das maneiras mais simples até as maneiras mais complexas, é que nos diferencia dos demais animais na Terra. Quando eu falo animal, é o reino animal. Animar quer dizer o ser vivo, tá? O ser vivo. Então é isso que nos diferencia das demais espécies do reino animal. E trocar conhecimento nos diferencia também das demais espécies do reino animal. Mas essa troca de conhecimento que eu digo, num nível bem mais complexo, tá? E o avanço tecnológico fez com que a escrita tomasse uma das principais formas de informações, né? Trocas. Então, desde lá das cavernas, as pinturas rupestres, até a tecnologia que nós estamos usando hoje, escrevendo nas redes sociais, no Word, nós sempre nos aprimoramos na questão da escrita. Haja vista a quantidade de alfabetos que existiram e existem ainda na face da Terra. Estima-se que nós temos aí mais de 5 mil alfabetos, para representar mais de 40 mil línguas. E é interessante isso, porque são recursos, gente. Por exemplo, os alfabetos são recursos assim fantásticos. E por onde nós começamos a querer escrever, né? Por onde nós começamos a aprender a utilizar a escrita? Pelo alfabeto. No caso aqui, o nosso é o alfabeto latino, né? Com isso, escrever bem ainda, né? Se tornou uma habilidade essencial para aqueles que desejam se destacar aí não somente no mercado de trabalho, mas em todas as áreas, né? Todas as áreas. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é o quê? Organizar, né, as nossas ideias. E como que nós fazemos isso, né?
E como que nós podemos fazer para organizar as ideias? Pessoal, hoje em dia, aí eu te pergunto, por que que você acha que existe a obrigatoriedade da redação em vestibulares? A obrigatoriedade da redação, né, da produção de texto em alguns concursos, né? E esse documento deve ser visto, né, como na minha opinião aqui, opinião pessoal de um professor, deveria ser como um documento oficial, para você falar, não, essa figura, até mais que as provas, embora, né, em concursos, em vestibulares, as provas de redação, elas têm peso 2. Na minha opinião, deveria ter peso 4, 5 dentro de uma prova. Ou, né, hoje se corrige a redação de vestibulares, do Enem, quase que um pé de igualdade com as demais provas. Mas quando eu fiz os vestibulares, isso há 17 anos atrás, então nós estamos em 2020, aí vocês fazem as contas, né? Quando eu fiz os vestibulares, a redação ela era corrigida à parte. Primeiro corrigia-se, note bem, corrigia-se primeiro a redação, depois que você era avaliado nas demais áreas de conhecimento. Por quê? Os avaliadores, eles entendiam que se você consegue escrever, e escrever bem, você consegue desenvolver o raciocínio em todas as áreas de conhecimento. Se você consegue interpretar bem o texto, com isso você consegue escrever bem, você consegue desenvolver todas as áreas. Por isso que, na minha opinião, as aulas de língua portuguesa, no caso as aulas da nossa língua, principalmente a aula de leitura, interpretação de texto e redação, elas deveriam, né, ter um capítulo à parte, um módulo à parte dentro da escola, não tudo junto. Deveria ter, né, algumas escolas, né, têm essa preocupação, mas deveriam ter professores trabalhando principalmente na área de leitura e interpretação de texto, de todas as áreas. Cada dia, né, nem que seja uma aula por semana, 2 aulas, 3 vezes por semana, mas 2 aulas cada dia, um professor lá de humanas, de exatas, de biológicas, né? Deveria ter dessa forma, mas é uma utopia deste humilde professor aqui. E outra coisa, pessoal, porque escrever bem evita ambiguidade e duplo sentido. O que seria então esta ambiguidade e duplo sentido? Qualquer tipo de comunicação, preste bem atenção nisso daqui, ó, qualquer tipo de comunicação possui ruído. O que é o ruído? É aquilo que te atrapalha, né? Capaz de alterar a sua capacidade de compreensão. Então, o que é o ruído? É aquela informação que vem, sabe, desconcertada, vem aquela informação difícil de entender. No caso da escrita, né, no caso da escrita, a falta de clareza pode levar a interpretações ambíguas das ideias apresentadas. E dependendo do caso, pode ser catastrófico. Olha aqui, a falta de clareza pode ser catastrófica. Por exemplo, vocês já viram aí vários e vários exemplos de notícias que ficaram tão mal escritas que causaram aí verdadeiras dores estomacais, literalmente falando, na população. E ainda mais, uma população que, infelizmente, hoje, não está acostumada a analisar as entrelinhas, que as entrelinhas é chamado de contexto. Eu me lembro de uma entrevista que eu dei para o jornalista Ricardo Roverano, do Terça Livre. O título era a decadência da imprensa, uma coisa assim. E nela nós falávamos sobre uma coisa que era primordial, a questão da leitura. E como que a literatura, a leitura de uma forma geral, afeta a capacidade de compreensão, inclusive das pessoas que escrevem, trabalham com escrita. Se vocês prestarem atenção, com certeza estão prestando atenção nessa aula nossa, né? Eu quero levar essa aula assim, no estilo de bate-papo mesmo, para que você consiga entender, né, bem e de forma tranquila.
Com certeza, você prestou atenção que eu disse no início desta aula, que para você começar a escrever bem, você precisa ler bem. E ler, pessoal, é um processo também. Não é de um dia para a noite que você pega um texto, por exemplo, do livros, né, romances de Balzac, por exemplo, Le Père Goriot, que tem uma complexidade tamanha, você conseguirá entender. Não, comece com. Se você ainda não tem, né, esse hábito da leitura constante, comece com textos mais tranquilos, textos de jornais, bons jornais, por exemplo, né, do Terça Livre, Portal Terça Livre, Portal Crítica Nacional, Estudos Nacionais e tantos outros portais bons de notícia, que já são textos mais diretos na comunicação. E aí você parte para textos mais complexos, romances mais complexos, né? Por exemplo, contos, romances mais complexos. E por quê? Uma boa leitura, ela faz com que você consiga entender e compreender a ideia que te cerca. E com isso você consegue organizar as suas ideias para escrever. E com isso, pessoal, você consegue transmitir, quando você começa a escrever bem e se comunicar bem através da escrita, você transmite confiança e seriedade. Escrever bem não se resume apenas a uma difusão de ideias. Escrever por escrever. Eu costumo dizer aos meus alunos de ensino fundamental 2 ou primário, como você preferir, que escrever é se comunicar, até o meu cachorro, até a minha filha de 1 ano e 9 meses, consegue se comunicar bem. Mas escrever bem, pessoal, aí é outro departamento. Por quê? Quando você escreve muito bem, aliás, quando você escreve bem, muito bem, você consegue transmitir confiança, porque a pessoa vê que você entende do assunto ou do tema que você trata. Lembra que eu falei sobre as mídias sociais? Pois bem, está aí, ó, em tempos de mídias sociais que nós vemos onde a comunicação precisa ser rápida e muitas vezes causa muitas ambiguidades, o escrever bem faz com que você consiga é, ter uma resposta do seu leitor, não uma resposta rápida, mas uma resposta consciente. E quando você tem um português impecável, ou seja, uma boa escrita, uma boa fala, você causa uma impressão, né, não só, por exemplo, numa entrevista de emprego, mas a pessoa que ler o seu texto, independente qual é a pessoa, porque o teu texto, ele presta atenção nisso aqui, ó, plurissignificativo, ou seja, pode ter várias e várias interpretações. Entendeu? O teu texto pode ter várias e várias e várias e várias interpretações. Então, por isso que o seu texto precisa ser bem escrito, né? E é uma vantagem, por exemplo, numa entrevista de emprego, você, né, conseguir fazer com que o seu texto seja bem lido e bem escrito, né? E existe dicas para você escrever bem? Claro que existe, meu caro aluno, minha cara aluna. Então, olha só, quais são as dicas que nós, né, professores, que você pode entender aqui? Olha só, leia para adquirir mais vocabulário, que eu acabei de dizer. Leia, 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 leia. Leia dos textos. Mas, professor, eu não tenho, né? Você me pergunta novamente. Professor, eu não tenho paciência para ler. Então, como que você quer escrever bem? Professor, mas eu não tenho habilidade para ler, por exemplo, um Vitor Hugo. Eu estou dizendo para você começar com Vitor Hugo? Não. Mas com textos mais simples, textos jornalísticos bons, por exemplo, no portal Terça Livre, portal Crítica Nacional, do professor Paulo Enéas, o portal Direto aos Fatos, da jornalista Camila Ábido, e tantos outros. Bons, textos bons. Com isso você adquire o hábito da leitura. E com isso você sente a necessidade de partir para textos mais complexos. Aí você começa a ler livros de média complexidade. Né? Livros aí
do seu gênero textual preferido. E com isso você parte, né, para livros mais complexos. Por exemplo, O Pai Goriot, de Balzac, né, Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Você vai conseguir ler os textos do Machado de Assis, por exemplo, né, lá o Dom Casmurro, entender qual é que é a problemática do Bentinho e Capitu. Você consegue ler os textos do Lima Barreto, por exemplo, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e o porquê ele fala que é importante você entender o que é o seu Brasil. Macunaíma e tantos outros, né? Tantos outros. Outro aqui, ó, não seja prolixo e redundante. Um texto prolixo hoje é aquele texto patinante, sabe? Aquele texto que escreve e não quer dizer nada, não sai do lugar, gente. Costumo dizer que aquele texto assim, prolixo, ele vai para o lixo. Aquele texto ruim de entender. O famoso textão de Facebook. Que a pessoa tenta desenvolver, mas nunca sai do mesmo assunto, né? É o texto ruim, você já começa. Você já começa, deixa quieto, não, já leu lá um parágrafo, o segundo parágrafo já começou a ser redundante, então você já abandona aquilo ali. Né? É isso que é o texto prolixo. Ou o texto prolixo ele pode ser também um texto de palavras que você precisa, cada palavra, cada termo, você tem um dicionário ao lado. Eu já li muitos assim. E eu confesso que não é uma leitura agradável. Né? Não é uma leitura. E sempre consulte o dicionário, gente. Não entendeu o que é o termo? Você precisa usar uma palavra que você não tem o domínio dela ou o conhecimento dela? Vá para o dicionário. É aqui a minha dica preciosa para vocês. Escrever bem sempre tenha uma boa gramática. Né? Existem várias, por exemplo, a nova gramática brasileira, né? A novíssima gramática brasileira. Nós temos a gramática do professor Evanildo Bechara, nós temos a gramática do Celso Cunha, nós temos Para Entender a Gramática do Lindley Sintra, nós temos a gramática dos professores Faraco e Moura, nós temos o curso, né, de leitura e interpretação de texto e redação do professor Hernani Terra. E então, são dicas aí que eu estou dando para vocês terem lá para escrever o seu texto. Quero escrever uma boa gramática e um bom dicionário ao lado. Sempre é bom, sempre é bom. Meus caros, minhas caras, com certeza vocês entenderam o que eu quero dizer aqui nesta aula, né? E bora estudar. E eu quero fazer uma atividade para vocês. Eu quero perguntar a vocês, qual a maior dificuldade que vocês têm em escrever o texto? Escrevam-me, por favor, lá no chat ou enviem o meu e-mail, por favor, leonidasbier@gmail.com ou educação 4.0, né? educacau 4pt0 @gmail.com. E escrevam lá, por favor, no chat de interação das aulas, tá bom? Que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.